vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vamos tratar desse texto, desse tema aqui hoje. João capítulo 10, verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: em verdade, lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar aqui. Senhor, é a tua palavra. Ela é eterna. Ela é, Senhor, uma palavra que vai além do nosso entendimento, Senhor. Porque a tua palavra é o Senhor falando conosco agora. Então, Senhor, nós somos debilitados e ilimitados a entender, Senhor, as coisas espirituais da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, a conhecer o teu nome, a conhecer a tua pessoa a partir desse texto aqui, e gozar do Senhor, Pai, em nossa vida, com a tua revelação, com a tua presença. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 8 aqui, eu vou pegar aqui um pouco na introdução, um pouco do contexto anterior, para a gente entender o que está acontecendo aqui no capítulo 10. João, no capítulo 8, testemunha a tensão no templo, quando os acusadores de uma mulher pegam em adultério, né, é levado a Jesus, e esses homens questionam Jesus, a sua autoridade. E ele responde assim: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar nessa mulher uma pedra. A realidade do capítulo 8 é: havia uma cegueira espiritual, pessoal, para perceber a natureza pecadora de cada um. Porque todos queriam apedrejar a mulher. Qual é a mensagem do capítulo 8? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aqueles que reconhecem que são pecadores, recebem o perdão de Deus, como a mulher adúltera que ficou lá, todos foram embora, porque não conseguiram jogar a pedra nela, e nem Cristo, que poderia jogar, jogou, mas perdoou a mulher porque houve arrependimento no coração dela. No capítulo 9, João narra o encontro de Jesus com um cego de nascença. Neste capítulo aqui há duas tensões. A primeira, a causa da cegueira do cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? E a segunda tensão foi o milagre de Jesus no dia de sábado, que curou esse cego no sábado. No capítulo 9, há um aprofundamento maior do significado da cegueira. Jesus cruza a vida de um cego de nascença para tirá-lo da cegueira física e espiritual. Era um judeu. Então vocês percebem que ele vai aprofundando aqui a questão da cegueira espiritual. No contexto da mulher, ninguém percebeu. Aqui ele pega um cego de nascença. Olha que coisa interessante. E cura esse cego, para mostrar que a cegueira espiritual ela é de nascença. Está na natureza humana. A realidade do capítulo 9 é: primeira, não existe pecado hereditário. O pecado está na natureza humana. Nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Por quê? Porque ele já nasceu pecador. E a segunda, Jesus é o Senhor do sábado. Ele cura o dia que ele quiser. Porque ele é o Senhor da história. E não só do sábado.
A mensagem do capítulo 9 é muito interessante. Por quê? Porque Jesus manda o homem se lavar no tanque de Siloé. Mas se você não sabe o significado do tanque de Siloé, você vai achar uma coisa absurda. Como é que um cego vai ser curado tomando banho no tanque de Siloé? Só que o tanque de Siloé significa enviado. Siloé significa enviado. Então, o cego lavou-se no enviado de Deus à terra, Cristo. Foi Cristo que lavou esse homem, irmãos. E ele viu. E ele voltou a ver. E não só voltou a ver, voltou a crer e adorar a Cristo. Ele não só viu, ele também ouviu a voz de Cristo e prostrou-se aos seus pés. As narrativas dos capítulos 8 e 9 e do 10 também, né, são impactantes, explosivas e confrontadoras. É impactante porque os sinais e as palavras de Jesus provocam a reação das pessoas. Ela vai crer ou não nas Escrituras. É explosiva porque os sinais e as palavras de Jesus provocam quebra de paradigma, pois revelam uma nova ordem na realidade humana. O Rei divino e seu reino é chegado entre os homens. É quebra de paradigma. E é confrontadora. Porque os sinais das palavras de Jesus revelam a natureza humana pecadora e exigem a tomada de posição por parte dos ouvintes. Confessar ou não os seus pecados. No capítulo 10, Jesus continua aprofundando o tema da cegueira espiritual do seu povo. A realidade do capítulo 10, dos versos 1 a 5, é a necessidade de entrar no aprisco de Deus para ter vida. Eles não conseguiam ver a porta. Estavam cegos com relação à porta. A mensagem do capítulo 10 é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Nada a mais impactante e explosivo e confrontador do que os sinais e as palavras de Jesus. Os sinais feitos por Cristo sempre eram recheados com sua palavra. Isto é, eles só faziam sentido sob o poder do impacto explosivo e confrontador da sua palavra. Só Deus, irmãos, só Deus pode trazer luz aos olhos e ao coração do seu povo. Só Deus em Cristo pode trazer sua luz para o mundo em cegueira a respeito de Deus. É isso que esses capítulos estão dizendo em seu resumo. Botamos aqui o capítulo 10 aqui para o seu contexto. O contexto do capítulo 10 aponta para Jesus servindo-se de uma tradição cultural, criação de ovelhas, para revelar a verdade sobre a vida abundante, sobre o pastoreio do pastor divino. Só por meio de Cristo, os pecadores podem ter uma vida abundante. É isso que ele está dizendo aqui. A condução e a intervenção de Deus para o pecador entrar em seu aprisco e ser pastoreado pelo sumo sacerdote é o tema central desse texto. As palavras porta, porteiro e voz fundamentam esse princípio, essa realidade. Steven Lawson, um teólogo que fez um comentário a respeito desse texto, ele diz o seguinte: todos os milagres que Jesus realizou eram um dedo de Deus apontando do céu e dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, quando Jesus cura o cego, quando Jesus perdoa a mulher pecadora ali no capítulo 8 e 9, o que é que Deus está dizendo com esses sinais? Escutem a Cristo, escutem meu filho amado. Quando Jesus diz que é a porta aqui, é para que o povo judeu escute, que é necessário para que se entre no reino de Deus só pela porta, só por Cristo, que é a porta para a entrada nesse reino. A narrativa, irmãos, é dividida em dois momentos, muito claros. O primeiro momento está nos versos de 1 a 6. Jesus faz a comparação entre o ladrão e salteador e o verdadeiro pastor. Jesus aproveita a tradição cultural de pastorear ovelhas do seu povo e usa os elementos que fazem
parte desta atividade: o curral, a porta, o porteiro e a sua voz. E compara o pastoreio do ladrão e salteador com o do verdadeiro pastor. Então, a primeira parte do texto ele está fazendo isso. O segundo momento está nos versos 7 a 10. No verso 6, Jesus percebe que seus discípulos e os seus ouvintes não entenderam o sentido da sua comparação. Observe que eles não entenderam o sentido da comparação. Quanto ao costume cultural de pastorear as ovelhas, não houve nenhum problema. Então, qual é a questão, então? A questão é, para os ouvintes dos discípulos de Jesus, o que significa essa comparação, Jesus? O que o Senhor quer dizer com isso? Como nós podemos aplicar isso à nossa vida prática? Essa era a questão deles. Então, para se entender o contexto desse texto, do verso 1 ao verso 10, deve-se perguntar ao texto: qual a relação desse texto com os profetas do Velho Testamento? Isso é, irmãos, primordial em qualquer leitura do Novo Testamento. Esse texto traz alguma coisa do Velho Testamento? Está apontando para alguma coisa do Velho Testamento? É algum cumprimento profético? Porque o Novo Testamento é o cumprimento profético de todo o Velho Testamento. Então, basicamente, você vai encontrar o Velho Testamento dentro do Novo Testamento. Isto é, o cumprimento que foi profetizado no Velho Testamento vai estar sendo real, vivo, no Novo Testamento. Pela dúvida do verso 6, o que é que diz o verso 6? Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, pela dúvida dos ouvintes, dos discípulos de Jesus, né, eles não entenderam o que aconteceu ali. Provavelmente, eles não conseguiram fazer a relação das palavras de Jesus com os profetas do Velho Testamento. Não conseguiram fazer. A gente vai ver que realmente isso aconteceu. Então vejamos o que os profetas do Velho Testamento disseram a respeito do Supremo Pastor. Jeremias, capítulo 23, versos de 1 a 4, diz assim, isso é o profeta falando, e o profeta aqui é a boca de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersam as minhas ovelhas e as afugentam e não cuidam delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para que onde as tiver dispersado e as farei voltar para os seus apriscos, seus currais. Serão fecundas e se multiplicarão, porém sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Jeremias já falava desse pastor divino, já apontava para ele, que ia pastorear os remanescentes. Ezequiel 34, 23, diz assim: porém sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, falei. Quem foi Davi, irmãos? Davi é um tipo de Cristo. Então, Davi, Deus em Davi apontava para o Supremo Pastor Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 2, verso 13. Diante deles virá o que abre caminho, o que abre a porta. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá diante deles. Miqueias é mais específico. Então fala mais diretamente de Cristo aqui como o rei que viria para abrir o portão e ir adiante das ovelhas. O que está acontecendo no capítulo 10 de João é o cumprimento profético sobre a chegada do Supremo Pastor, Jesus Cristo.
A comparação é feita por Jesus, não é? E aponta para o contexto anterior, onde os fariseus, onde os escribas, onde o próprio sinédrio desviavam as pessoas de chegar a Jesus e conspiravam entre si para matá-lo. A esses Jesus se refere como ladrões e salteadores. A religião do status quo da época, irmãos. Cegavam as pessoas, estavam cegas, sem saber para onde caminhar. Porque a religião, em vez deles abrirem os olhos e abrirem as portas para o reino de Deus, estavam fechando e cegando as pessoas. A expressão ladrão e salteador que está aqui no texto é um termo pejorativo. Significa alguém que age com subterfúgio para defraudar, roubar, possuir as pessoas e que elas têm, e até com o uso da violência. Assim agia a ordem religiosa do contexto de Jesus Cristo, nesse contexto aqui. Eles roubavam as ovelhas e tiravam tudo que elas tinham pelo uso da força da religião e não deixavam as pessoas chegarem a Jesus. A religião cegava e escravizava o povo. Então, isso é muito claro aqui, irmãos. Muito claro aqui. E o que é que Jesus faz? Olha, eu sou a porta que vai dar entrada, que vai levar você a uma vida em abundância, que vai levar você ao reino de Deus. Eu tenho as palavras para você de vida eterna, eu tenho o Evangelho. E você não vai ter acesso ao reino de Deus se não passar por mim. Ele vai dizer aqui na segunda parte do texto aqui. O centro, irmão, dos versos de 1 a 6 são os versos 3 e 4. Olha só que coisa interessante aqui, a centralidade desse verso aqui. Diz assim o verso 3: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Olha que relação aqui de intimidade aqui, de pastoreio, de relacionamento. A intensidade aqui de Cristo com as suas ovelhas. Então, o centro dos versos de 1 a 6 são os versos 3 e 4. Neles, Jesus é o cumprimento profético de Miqueias 2, versos 12 e 13, que diz assim, abre aspas, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, aqui em Jerusalém. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Observa aqui, o remanescente de Israel, nem todo judeu é judeu cristão. Deus tem um povo dentro do seu próprio povo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, é do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Há um remanescente que é meu. Esse eu vou chamar. Para esse eu vou abrir a porta. Eles vão ouvir, vão entender minha voz e vão me seguir. Eu porei todos juntos, os remanescentes, como ovelhas num aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Então vai vir gente do mundo inteiro. E está vindo, irmãos, para o aprisco de Deus. Observe que é Deus quem ajunta e congrega suas ovelhas no aprisco. É Ele que faz isso. É Ele que chama. Ele que traz. Mas a pergunta é, como é que Deus congrega, como é que Deus traz as suas ovelhas para o seu curral, para o seu aprisco? Olha o verso 3. As ovelhas ouvem a voz de Cristo, chamando suas ovelhas pelo nome. Sandro, venha. Nilva, venha. É dessa forma que acontece, irmãos. Porque nós não temos a capacidade, com a nossa natureza pecadora, de nos decidirmos por Deus. É Ele quem nos chama pelo nome. O verbo ouvir, no verso 3, não é simplesmente escutar uma fala, um discurso, uma história, mas é ouvir com atenção e discernimento para a obediência. Isso no original.
Elas ouvem e seguem. Elas ouvem e seguem. William Hendrickson comenta esse texto dizendo o seguinte, abre aspas, não somente ouvem, mas que escutam e obedecem. É isso que o texto quer dizer. O verso 4 fundamenta essa verdade, quando afirma, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Reconhecem a sua voz. Eu não sei se alguém aqui já foi a uma roça, né, e ouviu o dono da roça lá cuidando dos seus animais. Né? Eles ouvem a voz e vêm. Eu lembro que quando eu era criança, né, eu tinha um tio que tinha uma roça, né, ele criava gado, né, e na roça havia um administrador, um vaqueiro, né, que cuidava lá do gado, né, para não deixar fugir, não deixar escapar, cobra, animais, essa coisa toda, né, que tem que pastorear mesmo, né. E é interessante que tinha uma certa hora do dia, né, que ele ia para frente do curral e dava um grito lá bem específico. E lá vinha, um por um, o gado, atrás uma atrás do outro, chega até entrar no curral. E quando o gado entrava no curral, ele já tinha deixado o pasto todo pronto, né? Elas ouviam a voz e vinham. Mas a voz do estranho, você podia passar o dia inteiro gritando, eles não estavam nem aí. Irmãos, era desse jeito, é impressionante isso. Não é? Então, eles ouvem, elas discernem a voz de Cristo e seguem a Cristo. Olha no verso 3 ainda. Chama suas próprias ovelhas, isso aponta para a posse das ovelhas, isto é, as ovelhas foram tomadas posse de Deus por meio da vida do pastor. É Deus quem escolhe suas ovelhas, dentre as ovelhas de Israel. Isso é o remanescente. Olha o que diz aqui. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas, suas próprias ovelhas, pelo nome. Suas próprias ovelhas, pelo nome. Chama pelo nome. É um chamado pessoal, não é universal. O chamado é nominal, isso é definido, não um chamado indefinido. Qualquer pessoa, Deus chama em Cristo a ovelha que Ele quiser e a chama pelo nome para fazer parte do seu reino. Isto é, o bom pastor tem um conhecimento íntimo e pessoal das suas ovelhas. E conduz para fora. Continua o texto. O bom pastor vai conduzir suas ovelhas, aquelas que ele chama pelo nome, para fora. Mas para fora de onde? Para fora do redil do pecado, da religiosidade, que mata o evangelho, que mata a sua vida. Ele arranca desse redil, desse curral, que ele escraviza. Rovey, um comentarista desse texto, diz o seguinte, abre aspas, o cego do capítulo 9, que foi curado, logo reconheceu a voz de Jesus como a voz de seu pastor e disse, eu creio, Senhor, e o adorou. O cego do capítulo 9 reconheceu a voz do seu Senhor, quando mandou ele ir para o tanque de Siloé se lavar. E quando os olhos se abriram, né, ele vê Jesus, ele reconhece a Cristo depois, crê em Cristo e o adora. Reconheceu a sua voz. O verso 4, irmãos, revela o pastoreio do bom pastor. Jesus vai na frente delas para levá-las às pastagens do verdadeiro evangelho da graça. Salmo 23. O verso 5 traz a impossibilidade das ovelhas que foram chamadas por Deus, por meio de Jesus, darem ouvido às vozes estranhas ao evangelho de Cristo. Olha o que diz o verso 5 aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Isso tem a ver comigo e com você, irmãos. Por que nós vamos para a escola bíblica dominical? Para aprender sobre a Cristo, o Evangelho, ouvir a sua voz e nos acostumando com a sua voz, com a sua palavra, não é, sabe? E comendo isso, porque quando nós ouvimos qualquer coisa que é estranha, isso aqui você rejeita de imediato. Porque
porque não vai fazer bem a sua vida. Vai destruir a sua vida, vai lhe escravizar, vai lhe matar. Hendrickson comenta esse texto dizendo o seguinte: o verdadeiro discípulo do Senhor não conhece, se nega a reconhecer a voz dos estranhos, que vem com filosofias, teologias e éticas estranhas. Nós estamos num mundo, irmãos, completamente mergulhado em utopias, filosofias, distopia. Está carregado disso aí. Entra na internet e vê a quantidade de pessoas envolvidas com autoestima, com um monte de coisa aí. Todos são filosofias, são utopias filosóficas, humanistas, ateístas, não é? Sabe, trazendo assim soluções para a vida, para o bem-estar do homem, só o seu bem-estar, mas tudo isso são vozes estranhas ao Evangelho, porque não confronta a natureza humana, não confronta o pecado humano. Só há um livro, irmãos, na história da humanidade que confronta o pecado humano. Não só confronta, mas também mostra a solução. É a Escritura e a Bíblia. A Bíblia traz a realidade da antropologia humana, quando nenhum outro livro traz isso. Porque os outros põem o homem como vítima da sociedade, vítima da história. A Bíblia não faz isso. A Bíblia diz, olha, você é pecador. E o estado que nós estamos vendo aí é consequência desse seu estado de pecado. Ela confronta isso e traz a solução. Arrependa-se e corra para Cristo. E viva uma vida diferente. Crie um novo paradigma. Entenda a cosmovisão cristã e viva por ela. Segundo João 9, versículo 9 e 10 diz o seguinte: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém for até você e não levar esta doutrina, não recebe em casa, nem lhe endeia as boas-vindas. Você está vendo o perigo disso aqui? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente escuta, para não deixar essas ideologias, irmãos, destruírem, não é, ou torcerem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda parte do texto, irmãos, é muito interessante. Jesus vai explicar e aplicar esse texto à vida da igreja, versos 7 a 10. A explicação de Jesus é clara e objetiva. Ele faz isso para se evitar especulações a respeito do significado da porta, do porteiro e da voz, porque muita gente começa a ver isso aqui e interpretar. A porta é Cristo, o porteiro é Deus e a voz é o Espírito Santo. Não tem nada disso aqui, escrito na Escritura. Nada disso aqui. Isso aqui são realidades de uma cultura pastoril. Só isso, mais nada. Não tem nada a ver isso aqui. A única relação que é aqui é que Jesus diz que ele é a porta. O resto ele não fala o que é. Ele não fala aqui quem é o porteiro e nem de quem é a voz. Mas a gente aqui, a voz aqui é a voz dele. Que as ovelhas escutam a sua voz. A gente não pode especular com relação aqui ao porteiro, que a gente não sabe quem é o porteiro aqui. Então, isso é claro. Ele foca sua explicação no mais importante e no que é central ao texto e ao seu propósito. Lembrando, irmãos, o propósito central de Cristo é apontar para o cumprimento profético divino, o que é? O divino pastor está presente entre o seu povo, trazendo vida abundante. Esse é o propósito aqui desse texto, do verso 1 ao verso 10. Ele veio buscar o que se havia perdido, ele veio chamar suas próprias ovelhas, ele veio para ir à frente delas e levá-las aos pastos verdejantes do seu evangelho. Ele veio trazer vida e em abundância para as suas ovelhas. Olha o que ele diz no verso 7, ele começa a explicar aqui. Eu sou a porta das ovelhas, sou eu. Observe que Jesus não revela quem é o porteiro e nem o que é o curral. Isso para evitar especulações e falsas interpretações. Então ele apenas se identifica como a porta no verso 7. Eu sou a porta. Eu sou a entrada. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida.
No verso 9, Jesus explica com mais detalhe o que significa ele ser a porta. Ele está dizendo o seguinte, olha o que diz o verso 9 aqui, muito interessante. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu sou o único meio pelo qual alguém pode ser salvo. Não há outro meio que os pecadores podem ser salvos da condenação eterna ao inferno. Sou eu. Eu sou o único pelo qual o pecador é libertado das garras do ladrão salteador, isto é, das falsas religiões, dos falsos pastores e mestres, das falsas igrejas, das falsas filosofias, das falsas ideologias de vida. Jesus é o único caminho pelo qual o pecador pode fazer parte do povo de Deus. Jesus diz assim, quem entrar por mim será salvo, entrará, encontrará pastagem. Neste contexto, ele literalmente se revela como um bom pastor. Que a gente vai ver isso aqui nos versos 11 em diante. Aqui é como um prelúdio do que vai acontecer nos versos 11 em diante. Então, há uma ligação aqui profunda, irmãos, do verso 9 com o Salmo 23. Claríssimo aqui. E qual é a mensagem do Salmo 23 e do contexto dos versos de 1 a 10? Qual é a relação, irmãos? Qual é a ligação que há aqui? A ligação é muito clara. O bom pastor é Jesus. Ele está presente entre o seu povo, graciosamente promovendo a restauração, o refrigério, o renascimento, a redenção da vida de pecadores arrependidos. Isso é o significado da vida em abundância. Concluindo, irmãos, a nossa exposição de hoje. No Novo Testamento, a palavra porta é mencionada em Mateus e Atos, apontando para a entrada no reino de Deus. Aqui eu estou falando aqui de uma outra, de Mateus e Atos, palavra porta. Em Mateus 7, Jesus fala da porta estreita que conduz à vida. Quem entrar por ela, terá a vida. Quem não entrar, é caminho de perdição. Em Mateus 12, 18, 8 a 9, Jesus fala da rigorosa autodisciplina para abandonar o pecado, para entrar na vida. Arranca o teu olho, arranca a tua mão. Em Mateus 25, 10, Jesus fala sobre a vigilância para a chegada do noivo. A porta vai ser fechada para os imprudentes. Em Atos 14, 22, entrar no reino de Deus implica em permanecer fiel diante das tribulações. Jesus aqui é a porta de entrada do reino de Deus. Algumas aplicações, irmãos, para mim e para você. A primeira, procure conhecer a voz de Cristo. E só há uma maneira, pedindo a Deus para abrir o entendimento do seu coração, ao ler a Escritura, ao ler a Bíblia, e por meio dela conhecer a voz de Cristo. Segunda, peça para Cristo abrir a porta do seu coração, para que você escute a sua voz chamando você pelo nome, conduzindo você à presença pastoral dele. Pense nisso. A voz de Deus não é a voz do mundo, nem da maioria. A voz de Deus é a voz de Cristo revelada em sua palavra. Após ouvir, irmãos, o que você ouviu hoje, eu pergunto a você, qual a voz que você tem seguido? Ela te leva à vida eterna ou te mantém na perdição eterna? A porta que você entrou te conduz à vida em abundância ou te leva aos portais eternos do inferno? Qual vai ser a sua escolha? O que você quer para a sua vida, irmãos? Qual o propósito você tem para a sua vida? Não limite a sua vida a esse contexto aqui hoje. Vai muito mais além que isso. Oxalá você seja surpreendido com a voz do porteiro te chamando à vida e abundância pelo seu nome. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça.